Aleluia. Deus é bom. Deus pode ressuscitar a nossa história. E o dia chamado hoje, Ele preparou algo tão especial para cada um de nós. E você que nos assiste também vai receber do Senhor a unção que está nesse lugar. Uma comoção, o amor do Senhor, algo novo. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. E eu não sei se você tem percebido, mas o dia perfeito está chegando. Eu tenho percebido no Espírito. E hoje a gente estava conversando no meu trabalho sobre isso, que semana passada eu estava sentada na mesa e eu percebi como se o sol começasse a brilhar. E eu comecei a falar na minha sala, gente, eu estou sentindo o sol da justiça voltando a brilhar. E as pessoas falaram, Dani, fala mais, porque eu quero sentir. E eu comecei a falar. E hoje a minha chefe falou, Dani, eu estou sentindo esse sol que você falou brilhando. Sabe, amados, quando a gente está inspirado pelo Espírito Santo, a gente contamina todos que estão ao nosso redor. Que você possa contaminar com o teu testemunho, vidas, possa testemunhar desse grande amor do Pai, que Ele tem por você, por cada um de nós. E hoje eu não poderia deixar de falar de alguém que eu tenho primeiro na minha vida. Alguém que pagou um alto preço pela minha vida, alguém que eu amo. E às vezes a gente faz uma declaração de amor, muitas vezes para um marido, esposa, namorado, e no culto da família, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente faz uma declaração para quem a gente ama muito, né? Hoje a minha declaração de amor vai para o meu pai, meu Abba Pai, papaizinho. O grande eu sou, o El Shaddai, sabe? Você pode fechar os seus olhos? Vamos adorar ao Senhor com as nossas palavras de amor, a esse Pai que a Paula acabou de testemunhar, um Deus provedor, um Pai que nos escolheu para esse tempo, para essa geração. Vamos agradecer a Ele? Abba, Pai, papaizinho, meu amor, meu amado, meu único Senhor e Salvador, aquele que me resgatou, que me firmou, que me transformou. Pai, sabe que eu quero declarar hoje o meu amor por Ti. Senhor, muitos nesse momento declaram amores, Pai, e eu me coloco nesse momento, com o meu coração prostrado na Tua presença, para engrandecer o Teu santo nome, para Te agradecer, Paizinho, por todos esses dias da minha vida, que estive na Tua presença e aqueles que não estive, Pai, porque aprendi que nos momentos mais difíceis foi quando o Senhor me fez crescer. Pai, eu Te agradeço, Pai, pelo dia que eu nasci, pelo dia que o Senhor me formou no ventre da minha mãe. Eu Te agradeço, Pai, por tantas maravilhas que o Senhor tem feito. Obrigada pelos filhos que o Senhor me entregaste. Obrigada porque eles são herança do Senhor. Obrigada pela minha mãe, pelo meu pai nessa terra, que o Senhor confiou o ministério deles para me educarem, Senhor. E sabe, eles têm feito isso com muita alegria e com muito temor, Pai. Obrigada pelos meus pais, obrigada pela minha família, Pai. Obrigada porque o Senhor derramou sobre a minha vida, Senhor, uma unção, Senhor, específica para esse tempo. Pai, eu quero Te agradecer e engrandecer o Teu santo nome. Tu és maravilhoso, glorioso, santo, exaltado, Pai. E que poderia eu dar a Ti, Pai, por tantas maravilhas que o Senhor tem feito. Eu Te louvo e Te agradeço pelo nosso emprego, pela nossa casa.
pela nossa cama, pelo nosso chuveiro, pelo alimento de cada dia, pelos meus olhos abertos toda manhã. Obrigada pelo andar, pelo caminhar. Obrigada, Paizinho. Eu te amo, Pai. Tu és o meu marido, porque a palavra de Deus diz que o Senhor é meu esposo e o Senhor cuida de mim. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um dos meus irmãos e nenhum dos teus filhos tem ficado desamparado. Eu te louvo, Paizinho, e agora eu coloco o meu coração em tuas mãos, que o Senhor possa fluir nesse momento, Espírito Santo de Deus, de forma sobrenatural, rios de água viva, que aconteça milagres, prodígios, sinais e maravilhas, por teu nome, Senhor, e toda a honra e toda a glória seja dada a ti, o nosso único Senhor e suficiente Salvador das nossas vidas. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Amém. Você fez a sua oração para o seu pai? Sabe, amados, e hoje eu vim com esse coração grato ao nosso Pai, querendo fazer essa declaração de amor. Porque o pai cuida do filho. E você para pensar, você que teve um pai, você que está nos assistindo. O pai, quando é um pai forte ou grande, a gente tem o prazer de apresentá-lo na escola. Na minha escola, quando o papai e a mamãe iam lá, eu queria apresentar para os meus amigos, né? Olha, esse é meu pai, esse é minha mãe. E a gente tinha orgulho, né? E hoje eu quero apresentar para vocês, e você já conhece, muitos de vocês, mas um Deus, o nosso papai, aquele que disse para Moisés, eu sou o que sou. Vamos lá no livro de Êxodo, capítulo 3, do versículo 13 ao 14. E, amados, conforme a gente vai amadurecendo, nosso relacionamento com Deus vai ficando mais íntimo, né? Com o nosso Pai. Assim também é na nossa vida secular, quando nós temos os pais, as mães. Geralmente a gente só começa a dar mais valor aos nossos pais quando nós crescemos ou casamos, né? Ou quando temos filhos, nós compreendemos o amor que os nossos pais têm por nós, porque nós também passamos a ser mulher, né? Que gera filhos, homens, pais, a paternidade. E nós conseguimos compreender o que o pai sente, a dor que ele sente, a preocupação do pai e da mãe quando o filho sai de casa, quando ele se desvia dos caminhos. Nós nos preocupamos, assim também é Deus. E vamos ler lá, então, no livro de Êxodo 3, de 13 a 14. Diz assim, Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Aqui é a história de Moisés, quando Deus aparece na sarça ardente. Todos nós sabemos da história. E quando Deus aparece a Moisés, ele vem a fim de libertar o povo da escravidão do Egito, o seu povo. E ele fala para Moisés, eu sou o Deus do seu pai, do Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Por isso, quando Moisés pergunta, o que eu direi? Ele diz, eu sou o que sou. E quando eu buscava a interpretação do eu sou o que sou, no hebraico, diz que o original, o hebraico, seria, eu serei o que serei. Eu não sei se a interpretação é essa, vou falar, apóstolo, o senhor me corrige. Diz assim, Exie, Asher, Exie. Eu serei o que serei. O original é o eu serei o que serei.
E esse diálogo entre Deus e Moisés é uma lembrança de quão constante e imutável é o nosso relacionamento com Deus. Nós podemos entender Deus de diferentes maneiras. Quando Paula fala que Deus proveu na vida dela o momento que ela está passando, Ele é o Deus Jeová Jireh, o Deus provedor. E no Antigo Testamento, todas as maravilhas que Deus operou com o povo dele escolhido, o povo colocava um nome específico. Deus é a nossa bandeira. Aquilo que Paulo falou, ela também estava inspirada hoje na oferta sobre isso. O Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. O Jeová Rafa é o Deus que cura. Porque todas as vezes aí, cada título de Deus tem um versículo específico para cada um em um capítulo. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Jeová Romi, o Senhor é o meu pastor. E Jeová Shammah, o Senhor está presente. Então, quase todas as vezes que o povo passava por situações, eles colocavam, intitulavam o Deus naquele momento. E como Paula disse, Deus da minha provisão, Jeová Jireh. É esse o momento. E Deus, Ele age de acordo com o momento que nós estamos passando. Foi assim na minha vida, Paula, tem sido na sua e tem sido na vida de cada um que tem vivido na presença do Senhor. Porque esse é o Deus que provê. E Deus, Ele se mostra como um Deus geracional. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele atravessa gerações para mostrar quem Ele é. E Ele simplesmente é. Ele estava no início da criação. E vamos lá no livro de João 1, para entender melhor o nosso Deus. Lá em João 1 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Aqui João fala de Jesus Cristo. Jesus estava no princípio, que era a palavra, o Logos de Deus. Quando Deus cria, haja luz. Então, o Logos de Deus, ele chama a existência aquilo que não existia. Jesus estava com ele. O Espírito Santo pairava por sobre as águas como uma galinha chocando ovos. Ele estava sobre as águas gerando. Quando Deus falava, o Espírito Santo ia junto e Jesus faziam existir. Ele era a própria palavra. Quando Deus soltou a palavra, ele falava: Jesus, haja. E o Espírito Santo estava junto. Então, o princípio, ele era a palavra. E quando Jesus ele fala com os fariseus, ele também diz que eu sou o que sou. Vamos lá no livro de João 8, capítulo 8, versículo 24, 28, 58. João 8, 24, diz assim: eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Então Jesus fala que se nós não crermos nele como Senhor, e ele diz que eu sou, ele usa a mesma expressão de Deus Pai, nós iremos morrer em nossos pecados. Aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador recebem a vida. E creem que Ele é. E de fato, Ele é. Lá no 28, diz assim. No versículo 28 do capítulo 8 também diz assim: então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo
exatamente o que o Pai me ensinou. Aqui, Jesus fala que quando eles levantarem o Filho do Homem, ele se coloca como Filho do Homem, Jesus Cristo. Moisés também, quando ele estava no deserto e levanta, né, a serpente naquela cruz também, significando como Jesus iria morrer na cruz, ele também é a expressão de um homem que foi chamado por Deus para aquele tempo, para libertar o povo. Moisés também é a tipificação de Jesus Cristo. Moisés veio para libertar o povo da escravidão. Jesus Cristo veio para libertar e salvar aquele que nele crê. Então, tudo está ligado à palavra de Deus. Se você vê o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tudo está ligado. Porque tudo apontava para Cristo. Jesus sempre foi e sempre será. Na verdade, amados, hoje eu conversando com amigas de sala, Deus é eterno. Para a gente crê no passado, presente e futuro. O que foi, já aconteceu, o hoje e o futuro. Mas para Deus, Ele enxerga o passado, o presente e o futuro como eternidade. É tudo uma coisa só. É como se fosse uma pizza. Sua vida é como se fosse uma pizza. Às vezes a gente pensa assim, a minha vida sentimental não está legal, ou espiritual está bem, mas se você olhar o contexto, quando você olha, poxa, a minha vida profissional não está boa, mas a sua espiritual está, então não está tudo perdido, porque você é um todo, e se um lado não está bom, o outro está, porque Deus está trabalhando em cada uma das nossas áreas. Porque nós somos um corpo, uma alma, um espírito. E nós precisamos ser trabalhados pelo Senhor, moldados, hoje como o apóstolo colocou. Deixa Deus te moldar conforme a vontade dEle. É assim que Deus faz em nós. Ele vai moldando o caráter dEle em nós, até sermos a imagem e semelhança dEle. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas por que ainda nós não chegamos à maturidade espiritual? Porque nós estamos crescendo, amadurecendo, conhecendo o Pai a cada dia. E para você conhecer o seu Pai, você precisa ter intimidade, você precisa ter relacionamento, você precisa conversar. Assim como Adão, no princípio, ao final da tarde, sempre estava ali sentado com Deus conversando. Quando Adão não se escondeu e não estava mais, Deus, o próprio Pai, já sabia que Adão já não estava no lugar que ele tinha deixado. Ele tinha saído da posição que Deus tinha o colocado, uma posição de autoridade. E, amados, quando eu me lembro de autoridade, eu me lembro de paternidade. Nós estamos numa geração em que a paternidade, e aí você pode olhar pela igreja, são poucos os homens que têm estado na presença de Deus, ouvindo a palavra. A paternidade. Deus instituiu o homem com autoridade sobre todas as coisas. Só que o homem tem perdido a autoridade. Por quê? Se entregou à natureza humana, ao pecado, ao erro. E essa autoridade, Satanás tem tomado da mão do homem. E ele tem falado, eu que mando nesse mundo. Mas nós, guerreiros do Senhor, estamos aqui para declarar que os homens, uma nova geração de homens, de paternidade, se inicia nesse tempo. Eu creio, eu profetizo isso. Homens de caráter, homens segundo o coração de Deus, homens que vão se levantar nessa geração para fazer a diferença. Mulheres que vão ser auxiliadoras, vão pegar junto com seus maridos, vão estar aqui na presença de Deus, ajudando seus maridos. Porque, amados, é um tempo novo. É um tempo da igreja se levantar e o avivamento chegar sobre cada casa, sobre cada lar. O coração de Deus ser moldado em cada coração.
Há um tempo profético, e eu não sei se você tem percebido, mas nós estamos nos movendo no profético. Coisas sobrenaturais têm acontecido, amados. E eu não vou partilhar aqui com vocês, mas eu tenho percebido no Espírito que o profético tem se movimentado nessa geração. E nós estamos vivendo um tempo onde o que você fala acontece. Porque você tem a autoridade de Cristo. Se você vive na presença do Senhor, você tem um coração moldável. Nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Você é a autoridade de Cristo nessa terra. Você tem autoridade para abrir e para fechar portas. Você tem autoridade para ligar e desligar. Não foi assim que Jesus falou com Pedro? Pedro, hoje mesmo tu és Petrus. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A edificação é em Cristo Jesus. A pedra fundamental é Cristo. E a nossa vida precisa ser firmada nessa palavra. Na pedra que é Cristo Jesus. Porque é Ele que é a vida. Ele que é o início e fim das coisas. A Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o início. O vinho novo está chegando. Um novo vinho para a sua vida. A alegria do Espírito Santo chegando na tua casa, trazendo vida. Tudo que estava morto ressurgindo, no nome de Jesus. Um novo tempo se inicia para essa geração, e você está nela. Nessa geração do arrebatamento, que virá. A nova Jerusalém. Adornada do céu. E amados, continuando, o nosso papai é uma divindade. Quando Jesus disse a expressão, eu sou aos fariseus, até mesmo aos seus discípulos, eles se espantaram. Ela foi usada quando se apresentou a Moisés, e o povo de Deus sempre teve muito respeito a Deus. E quando Jesus fala, eles acharam uma afronta Jesus falar. Mas ele estava com o Pai no início. Porque ele sabe que o nosso Pai é eterno. E Jesus disse para os fariseus que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus já existia antes de Abraão. Abraão é o nosso pai na fé, mas Abraão morreu. Jesus morreu, mas ressuscitou. E foi isso que Jesus queria explicar para eles. Eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes da criação de todas as coisas, o verbo de Deus já existia. Ele estava presente em cada palavra da formação do universo. Lá em Hebreus 1:2 diz, em Jesus todas as coisas foram criadas, pois tudo foi criado por meio dele e para ele. Vamos lá em Colossenses 1:16? Colossenses 1:16. Colossenses 1:16 diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Tudo foi criado para o nosso Pai, para Jesus Cristo, para você que é filho de Deus. E aqui uma pausa. Aqueles que não creem em Cristo Jesus são considerados criaturas, criados à imagem e semelhança do Pai. Porém, você que aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e está em Cristo, firmado na rocha, você é chamado de filha e filho de Deus. Há uma maior autoridade do que filho? Porque o que o pai pede para o filho, ele fala somente com o filho. Ele não vai falar com a criatura. Porque ele falava com Jesus. Ele falava com o filho. Deus falou e disse, quando Jesus foi batizado por João Batista, este é o meu filho amado, em que minha alma se compraz.
pus sobre ele o meu Espírito Santo, e ele promulgará a libertação aos cativos. Jesus Cristo é o libertador, é o Salvador, é aquele que era e virá, e não tardará. E mais disse Jesus: eu sou a água da vida, em João 4,14. Eu sou o pão da vida, João 6,35. Eu sou a luz do mundo, João 8,12. Eu sou a porta da vida, João 10,9. Eu sou o bom pastor, João 10,11. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11,25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Aquele ramo que der fruto, o Pai corta para que dê mais fruto. Vocês já estão cheios da palavra de Deus. Vocês já estão cheios e saciados daquilo que o Senhor tem para vocês hoje. E finalizando com vocês, eu quero que vocês abram lá no livro de Efésios 3:20. Capítulo 3, versículo 20. Diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. E eu finalizo aqui, amados. Jesus Cristo, Deus Pai, é o teu papaizinho, é um Deus provedor, é um Deus que tem cuidado de você. E todas as suas necessidades, se hoje você tem, meu amado ou minha amada, uma enfermidade, Jeová Rafá é o seu Pai. Se você tem uma necessidade, uma provisão, Jeová Jirei é o seu provedor. Esse é o nosso papai, que não deixa faltar nada no nosso lar, na nossa despensa, na nossa vida. Ele supre as nossas emoções, Ele cura o nosso coração, Ele cura o passado, porque o passado já foi, porque Ele diz que eu serei, eu sou o que sou, eu serei o que serei. Se você não recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, meu amado que está me assistindo hoje, minha amada irmã, receba o Senhor na sua vida. O Senhor tem uma vida nova para você. Pode haver momentos que Deus vai te trazer ao passado, para que você venha acertar algumas coisas que ficaram no passado. Mas assim que você acertar, siga adiante, porque o Senhor tem algo novo na sua vida. Receba a Jesus como Senhor e Salvador e você vai experimentar o gozo, a alegria. Não vou te prometer que você vai ter uma vida que não vai ter adversidade, porque Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo passeis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas eu te garanto, meu amado irmão, minha amada irmã, que a alegria, o gozo que você vai ter é eterna. Porque é essa alegria que eu experimento hoje, um Deus que supriu a minha alma, e hoje está preenchido dentro de mim totalmente, e nunca me deixou só. Nos momentos mais difíceis, onde as lágrimas vieram, o Senhor veio e recolheu. E quando eu nem esperava surpresas, o Senhor vem com uma surpresa, com o amor, o Pai que cuida dos seus filhos. E assim Ele tem cuidado de você. Ele não tem desamparado e Ele te ama. Essa é a mensagem de amor para a sua vida hoje que o Senhor tem. O teu Pai te ama. Amém? Vamos orar, apóstolo? Pode orar? Pai querido, Paizinho amado, santo é o Senhor.
Eu quero nesse momento, Pai, colocar cada uma das minhas irmãs, dos meus irmãos, que aqui estão em casa nos assistindo. Senhor, seja o provedor dessas vidas, Pai. Cura a alma ferida, cura as dores, Senhor. Cura, Senhor, a enfermidade. A Tua palavra diz lá em Isaías 53 que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Por isso somos sarados. O verbo está no presente, Senhor. Nós já somos sarados e nós queremos crer nessa palavra. E nós cremos e confiamos nessa palavra. O Senhor disse para Marta: Marta, que se creres, verás a glória de Deus. Pai, nós cremos na Tua palavra. Nós queremos viver essa palavra. Nós queremos andar nessa palavra, Senhor. Queremos testemunhar, Pai, a Tua palavra a todos que estiverem ao nosso redor, nos quatro cantos desse mundo. Aleluia, queremos Pai, levar a Tua palavra àquele que tem sede e tem fome, Pai. Queremos ser esses, Pai, filhos do Senhor, a manifestar a glória do Senhor nessa terra, Senhor. Que possamos ter a palavra de vida, uma palavra de vida eterna. Que possamos ser o sal e a luz, como Jesus disse: eu sou a luz do mundo, eu sou o sal. Você é o sal dessa terra. Você chegou para dar sabor. Aonde você chegar, você levará sabor às vidas. Você levará a luz nos quatro cantos. Aonde você pisar será abençoado. A sua entrada, a sua saída será abençoada. A sua mente é a mente de Cristo. A sua família é a herança do Senhor. A tua casa é a provisão. Aonde você estiver, o teu lar será abençoado. Os seus filhos serão como flechas a levar aos quatro cantos dessa terra a palavra do Senhor. Tudo que você tocar será abençoado. Aleluia, porque Jesus Cristo habita dentro de você. A autoridade de Deus está sobre a sua vida. Receba hoje um renovo do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua parentela, sobre a sua família, sobre a sua vida. Obrigada, Pai. Eu te louvo e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém.